No último vídeo eu falei sobre projetos pessoais e no vídeo de hoje eu vou estender o assunto e falar um pouco sobre o meu mais novo projeto pessoal. O projeto se chama RTC e é um jogo que nasceu de um outro projeto pessoal que desenvolvi há alguns anos atrás. A ideia inicial surgiu de um livro que li em 2012, Programming Collective Intelligence. O capítulo 11 introduz uma ideia antiga na ciência da computação que é utilizar a teoria da evolução biológica e inteligência artificial. A implementação é simples, nós desenvolvemos um programa para calcular uma função. E através de reprodução e mutações das funções, as funções que melhor descrevem o problema sobrevivem. Uma coisa leva a outra e alguns anos mais tarde eu resolvi aprender a utilizar o canvas do browser para renderizar algumas funções. Acho que nessa época eu estava interessado em Ray Tracing. Enfim, à medida que fui aprendendo as APIs em JavaScript para utilizar o canvas do browser, eu me lembrei do livro Programming Collective Intelligence e do capítulo sobre algoritmos genéticos. Eu imaginei que utilizar essa técnica em um videogame seria algo interessante. A ideia era construir um jogo com 2 jogadores e colocar o algoritmo para aprender a jogar. Eu escrevi o primeiro nível de um jogo inspirado no clássico Arkanoid. Eu desenvolvi o jogo com um modo de aprendizado, onde 2 agentes jogavam entre si e as funções que controlam as raquetes evoluíam a cada nova geração. A parte visual não era necessária, mas eu deixei o algoritmo rodando e renderizando o jogo apenas por curiosidade. Depois de 24 horas eu só vi a função que melhor descrevia os movimentos de um oponente e coloquei a função no jogo para controlar a raquete do oponente. Claro, essa técnica não é utilizada na indústria e provavelmente vai virar apenas uma nota de livro na história de Machine Learning. Mas como eu comentei no vídeo anterior, ler e implementar ideias novas ou antigas é parte da graça em desenvolver projetos pessoais. Eu ando interessado em pixel art e tenho acompanhado vários artistas no Twitter. Eu apenas admiro o trabalho desse pessoal, eu não tenho a menor inclinação para as artes visuais. Ainda assim, pixel art me inspirou a desenvolver um pequeno jogo para a web. Já que eu não sei desenhar, eu resolvi utilizar um grid como referência a pixels em um monitor retrô de baixa resolução. E em vez de utilizar sprites, eu uso apenas funções matemáticas para descrever os objetos na tela. Eu me lembrei do projeto de evolução genética e que eu tinha ali o código de um primeiro nível de um jogo baseado em Arkanoid. Um outro tema nesse projeto foi utilizar a parte de Multiplatform em Kotlin. Eu fiquei interessado em Multiplatform em Kotlin há poucos anos atrás. Quando o projeto de Multiplatform foi anunciado, eu fiquei intrigado com a possibilidade de compilar Kotlin em programas nativos. Eu também estava curioso em como seria a experiência de interop com código escrito em C. Bem, eu escrevi uma versão do jogo do Conway, Game of Life, utilizando a biblioteca ncurses, e para minha surpresa o processo foi bem simples. O arquivo executável gerado também foi uma grata surpresa, uma vez que o tamanho do arquivo era próximo do que o programa em si geraria. A experiência positiva que tive ao utilizar Kotlin para gerar código nativo fez com que eu experimentasse compilar Kotlin para JavaScript. E sinceramente, não era uma possibilidade na minha cabeça trabalhar em um projeto escrevendo JavaScript. Ninguém merece trabalhar com essa linguagem. Um outro aspecto interessante é que é possível desenvolver o jogo para outras plataformas. Até o momento a parte do código que é específica para a web é bem pequena e segue uma interface que pode ser implementada para outras plataformas. A arquitetura do projeto não tem muitas surpresas, o código é escrito em Kotlin e compilado para JavaScript. Uma única página HTML contém um canvas, além de carregar o jogo que foi compilado para JavaScript. Eu não utilizo um framework e até o momento utilizo apenas a standard lib que vem com Kotlin. O processo de deploy copia os arquivos para um servidor rodando Nginx. Aliás, eu copio os arquivos utilizando um pequeno programa CLI escrito em Rust, que é responsável pelo build e deploy dos meus sites. Eu mencionei que não utilizo um framework, o que me lembrou do fiasco recente com as mudanças de licença do Unity. Eu fico imaginando o problema que isso gerou em vários estúdios de jogos pelo mundo. Mas enfim, RTC é um jogo simples e tem desenvolvido uma engine que ajuda no desenvolvimento do jogo. A engine controla o loop do jogo e contém um código para descrever os objetos de forma geométrica, além da parte responsável de física para calcular os movimentos, collision detection, gravidade, etc. São poucas linhas de código.
Eu até comecei a desenvolver uma pequena linguagem visual para descrever os níveis do jogo, mas eu mudei de ideia. Eu mantive os níveis descritos em Kotlin e apenas criei uma pequena interface que cada nível tem que implementar. Em um dos vídeos anteriores eu mostrei como desenvolver o loop de um jogo em Rust, WASM e JavaScript. RTC segue a mesma ideia. Bem, até agora eu desenvolvi apenas 2 níveis do jogo. Eu continuo aprimorando esses níveis ao mesmo tempo que desenvolvo novas ideias e recebo feedback de amigos. Aliás, esse é um ponto positivo de desenvolver para a web. É fácil distribuir o seu trabalho. Eu mando o link para amigos que experimentam o jogo no browser direto do telefone. A barreira é bem pequena para rodar o jogo. Claro, esse é um projeto pessoal sem objetivo financeiro. É verdade que recebo algum valor educacional com o experimento, mas o objetivo principal é o meu entretenimento. Bem, eu vou ficando por aqui, mas lanço novos vídeos à medida que fizer progresso no desenvolvimento do jogo. Até a próxima!